Eu queria convidar você a abrir o livro de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Vamos então começar aqui do versículo 1, diz assim: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha chegado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava, e em seguida baixaram o homem na maca bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. E a multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Amém? Pai querido, nós queremos nos expor à Tua palavra nessa noite. E nós queremos pedir que Teu Espírito Santo venha, como cantamos, Senhor, atear fogo nos nossos corações. E venha, Senhor, nos inserir nesse momento tão especial, Deus, onde nós estamos indo até casas, indo até pessoas para trazê-los à presença do Senhor. E eu quero pedir que o Senhor fale conosco, Deus, através da Sua palavra. Que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor mova nesse ambiente, e que o Senhor, que é um Deus sobrenatural, libere esse poder sobrenatural sobre as nossas vidas, para que nós também possamos declarar: nunca vimos nada igual. Que essa seja a experiência, Deus, que nós possamos ter diante do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nunca vimos algo igual. Gente, eu lendo esse texto, o meu coração tem tomado desse sentimento. Falo: Senhor, eu quero viver experiências que nós ainda não vimos. Eu acredito que o Senhor quer nos inserir nesse tempo a experimentarmos coisas grandes e vivenciarmos o Teu poder. E meditando sobre esse texto, eu comecei a pensar em alguns desses detalhes, sabe? Porque a Bíblia, ela é toda rica em detalhes, e cada palavra de Deus, ela é carregada de poder, ela é carregada de uma mensagem poderosa. E uma das primeiras coisas que o Senhor me chamou a atenção é que essa história, ela é narrada também ali em Lucas e também em Mateus, mas apenas aqui em Marcos ela tem um foco diferenciado, na verdade, a identificação de que haviam 4 amigos. Fala comigo: 4 homens. E isso me chamou a atenção. Eu entendo, sabe, gente, que nada que está na Bíblia é descrito por um acidente ou por, sabe, um mero detalhe. Há um poder, há uma informação, uma mensagem. Há uma mensagem em relação ao número 4. Qual é a mensagem do número 4? O que o número 4 significa? Qual o significado na Bíblia do número 4? Você já parou para pensar? Isso me chamou a atenção porque eu entendo que essa especificação aqui no livro de Marcos, que eram 4 homens, elas nos passam uma informação bastante importante. Deixa eu falar um pouquinho. Eu fui pesquisar, eu fui me informar, fui fazer a tarefa de casa, né? Entender qual é a mensagem do número 4. O que o número 4 comunica para nós quando a gente vê esse número na Bíblia? Sabe,
ali em Gênesis, no capítulo 1, versículos 14 a 17, fala que no quarto dia, Deus criou o sol, a lua, as estrelas. E é interessante que no final do quarto dia, toda a estrutura física do mundo já estava preparado para receber a vida, porque do quinto e no sexto dia foram criados os animais e depois o homem, não é? Então, o número 4, ele fala sobre a totalidade do mundo físico. Fala comigo, a totalidade do mundo físico. Quando você vê o número 4 da Bíblia, ele está trazendo uma mensagem de algo que é completo, algo que é inteiro. É muito interessante que quando a gente olha, principalmente no que diz respeito ao mundo físico, né? O número 7 é o número da perfeição, mas o número 4 ele fala do aspecto natural, do aspecto físico. E é interessante que quando a gente olha para a natureza, nós vamos ver o número 4 identificando esse aspecto de completude. Por exemplo, quantas estações nós temos no ano? O ano todo nós vamos ter 4 estações, porque elas vão cobrir diversos momentos pelas quais a terra precisa passar, o ser humano, a natureza precisa passar. E a gente olha também para, quando a gente fala para os pontos cardeais, quantos são? Norte, sul, leste, oeste. Olha que interessante. Lá em Apocalipse 7:1 fala a respeito dos 4 cantos da terra. Mas a terra não é redonda? Por que 4 cantos? Porque está falando da plenitude, daquilo que abrange toda a terra. O número 4. Quando a gente fala dos elementos da natureza, vamos para a aula de geografia agora. Quantos são os elementos da natureza? Quais são? Vamos ver quem sabe. Isso, o ar, a água, a terra e o fogo. Quando a gente está falando do aspecto físico e da totalidade da terra, o número 4 ele é associado. Pastor, por que você está falando isso? Nós vamos chegar lá. Outra coisa, outra mensagem que o número 4 passa é de equilíbrio e estabilidade. Você está sentado numa cadeira, não é? Por que você não tem medo de cair? Porque ela tem 4 pernas. Se fosse uma cadeira de 2 pernas, de 3... Alguém já sentou numa cadeira de 3 pernas? Eu já sentei. Gente, é uma aventura. Que se você sentar do jeito errado, você cai. Já aconteceu comigo. Mas quando você está numa cadeira de 4 pernas, ela traz essa estabilidade. É interessante que essa sensação de estabilidade, de ordem, ela foi estabelecida ali nas figuras que a gente vê no templo. Que a figura quadrado, o quadrado, né? O altar, por exemplo, era quadrado. E a gente vai ver vários objetos que vão trazer essa sensação de estabilidade e segurança. Mais uma coisa que a gente vê que o número 4 ele traz como uma mensagem para nós. O número 4 fala da revelação de Deus. Fala comigo, revelação de Deus. E de uma visão mais abrangente. Quando a gente vê livro de Daniel, livro de Apocalipse, em vários momentos você vai ver os 4 seres. Sim ou não? Que trazem revelação de quem Jesus é, de quem Deus é. Ali no livro de Daniel você vai ver os 4 animais que falam do período, né, que a terra pela qual a terra ia passar. São visões em que o número 4 ele está comunicando e trazendo uma revelação de Deus. E também o número 4, quando a gente pensa nos evangelhos, quantos evangelhos nós temos na Bíblia? Você acha que é por acaso? Não é por acaso, porque o 4 ele passa uma mensagem de uma visão completa. Imagina, Jesus aqui é o centro, e você tem pessoas em cada canto tendo uma perspectiva de quem Jesus é. Cada evangelho ele comunica algo que aquele escritor ele viu de Jesus, ele recebeu, ele teve de revelação a respeito de Jesus. E os 4 trazem uma visão completa.
Então, por exemplo, Mateus, ele traz a revelação de que Jesus é o rei. Ele é o rei dos reis. Ele é descendente de Davi. Marcos, ele traz a revelação de que Jesus, ele é o servo. É aquele que se move, aquele que realiza milagres, aquele que abençoa. E Jesus, ele é apresentado no livro de Lucas como o homem perfeito. O homem perfeito. E João traz a revelação de que esse homem perfeito é Deus. Ele é o Filho de Deus. Então, quando a gente tem essa revelação completa, lembra, os 4 seres trazendo a revelação de quem Jesus é. E a gente vê os 4 evangelhos, estão entendendo que o número 4 carrega uma mensagem muito importante. E quando a gente olha para essa situação, e quando a gente vê que haviam 4 homens, há uma mensagem aqui para mim e para você, a respeito de que existem milagres, existem situações que acontecem nas nossas vidas, que elas vão acontecer a partir dos relacionamentos que nós desenvolvemos. Os relacionamentos, os nossos amigos, eu chamaria esses 4 homens, a Bíblia chama de 4 homens, mas eu chamaria esses 4 homens de amigos, porque eles foram um instrumento de Deus para levar um homem que era incapaz de se mover até a presença de Jesus. E levando a presença de Jesus, um milagre aconteceu. Um milagre não iria acontecer se esses homens não tivessem sido usados por Deus para conduzir o seu amigo até a presença de Jesus. E isso traz uma mensagem bastante importante, porque ele menciona que são 4. Isso fala uma coisa muito importante para mim e para você. Nós não nos bastamos. Fala a pessoa que está do seu lado: eu não me basto. Eu preciso de amigos. Eu preciso me cercar de pessoas, porque vão haver situações na minha vida e na sua vida que só vão ser desatadas através dos relacionamentos que nós vamos estabelecendo aqui nessa terra. Como você está entendendo o que eu estou falando? Esse é um dos motivos da gente estar fazendo casa de paz. Porque talvez muitas pessoas nunca teriam acesso a Jesus se alguns amigos não tomassem a decisão de ir até essas pessoas. Talvez, na verdade, todos nós, se nós estamos aqui, se nós tivemos um encontro com Jesus, é porque alguém veio até você e compartilhou. Você se lembra da pessoa que falou de Jesus para você? Glória a Deus por essa pessoa. Graças a Deus, porque existem pessoas que se movem e levam a palavra de Deus. Mas não é só nesse sentido, fala em muitos sentidos da nossa vida. Vão haver desafios que você não vai vencer sozinhos, porque Deus, Ele estabeleceu que não é bom que o homem viva só. Fala a pessoa que está do seu lado, fala assim: não é bom o homem viver só. Não é bom você viver só. Você não se basta. Vão ter momentos em que, para receber uma revelação maior e mais abrangente de Deus, você vai depender de amigos. Vão ter momentos para que você possa viver estabilidade, você vai depender de amigos. Vão ter fases nas nossas vidas, porque vão haver fases nas nossas vidas que vão ser fases de inverno, vão ser fases difíceis. E como é importante passar pelas fases da vida cercado de pessoas que podem nos ajudar e romper esses limites. E talvez algumas pessoas estejam hoje aqui vivendo um momento difícil, vivendo um momento de inverno. E eu quero compartilhar com você nessa noite que a palavra do Senhor para você, que está escrita ali em Cantares, é o noivo falando para a noiva, é Jesus falando para mim e para você. Em Cantares 2, 11 e 12, veja, o inverno acabou, as chuvas passaram, as flores estão brotando, chegou a época das canções, do arrulhar das pombas, e o arrulhar das pombas enche o ar. Eu quero declarar que muitas vezes nas fases difíceis que nós estamos passando, a solução vai ser as conexões com que nós temos, os relacionamentos, os amigos que nós desenvolvemos. Quantos estão entendendo isso? É muito importante. Eu ouso dizer mais: alguns milagres na nossa vida só vão ser desatados através
dos nossos relacionamentos que nos levem à presença de Jesus. Por isso não é sábio, gente, estarmos isolados. Por isso não é sábio estarmos sós. Eu quero declarar que milagres vão acontecer na vida das pessoas que estão abrindo as suas casas de paz, que estão falando, que deixaram esses amigos chegarem e falarem assim: olha, nós temos que compartilhar algo com você. Eu quero incentivar você, incentivar a sua fé. Você que é filho, você que é semeador da paz, que o Senhor vai usar a sua vida para realizar milagres. Você vai ser um instrumento de Deus para ser como esses homens que vão até pessoas e que leva a vida dessas pessoas a bênção de Deus, porque nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Eu queria falar um pouco mais aqui, colocando agora o foco sobre o paralítico. Eu acho muito interessante quando a gente olha para esse homem e eu fico pensando, gente, que toda vez que eu leio um texto, eu tento vivenciar aquela experiência. E eu fico pensando, aquele homem, eu não sei se ele chegou a pedir ajuda, ou se os amigos chegaram até ele e ofereceram ajuda. Mas uma coisa eu sei: ele aceitou a ajuda. Ele entendeu que ele tinha uma limitação. Ele entendeu que ele precisava de ajuda. E aqui está também uma chave para que milagres aconteçam nas nossas vidas. Porque veja bem, esse homem poderia pensar o seguinte, falar: olha, existem outros paralíticos aqui em Cafarnaum, e tudo bem, eu estou conformado com isso, eu já me acostumei. Ou ele poderia falar para os amigos, quando os amigos chegaram ali para tentar levar ele lá para a casa onde Jesus estava, falando: não quero esse negócio não. Como que vocês vão me levar? Vão levar você no seu leito. Eu quero que você pense aqui junto comigo. Imagina, gente, a exposição. Imagina a exposição que essa pessoa teria que se submeter. Porque naquela época não tinha carro. Eles tinham que levar os 4 andando pela cidade, carregando aquele doente. E aí ele poderia falar assim: não quero essa exposição não quero passar vergonha, tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Mas gente, pensa bem também quando chegou lá na casa. Chegou lá na casa, o que eles resolveram? Teve um amigo, porque sempre tem esses, né? Quem aqui tem um amigo criativo? Quando viu que a casa estava cheia, falou: vamos subir ele pelo telhado. Ele podia falar: agora eu não vou não vou, imagina que eu vou subir, que vou deixar vocês subirem aqui. Eu não sei, gente, como que eles subiram. Eu fico imaginando, será que amarraram ele e puxaram ele por uma corda, né? E ele foi todo amarrado, até subir no telhado. Você toparia isso? Mas naquela época haviam escadas nas laterais onde a pessoa acessava. Poderia ter sido pela escada. Imagina, alguém aqui já subiu de marca numa escada? Ele poderia falar assim: não quero. Estou bem do jeito que eu estou. Mas ele foi tomado por um sentimento de inconformismo. Fala comigo: inconformismo. Eu quero andar. Eu preciso andar. Eu preciso da ajuda. E outra coisa que ele entendeu: existe alguém que pode me curar. E esse alguém é Jesus. E não importa o que eu precise fazer, eu quero ser levado à presença de Jesus. E eu vou fazer não aquilo que talvez eu queira, mas aquilo que eu precise para receber essa cura. Como você está entendendo o que eu estou falando? Ele deixou ser ajudado. Ele deixou ser carregado. E essa foi uma chave. E ele deixou ser carregado em primeiro lugar porque ele se tornou inconformado com a situação com que ele estava. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Será que existe alguma área da sua vida que você está paralisado? Será que existe alguma área da sua família,
das suas finanças que você está paralisado. Pergunta 2: será que você se conformou e passou a aceitar? Será que você se conformou com uma situação emocional que você não consegue vencer? E aí você fala assim: não, é isso mesmo, eu sou. E aí você completa o nome de uma enfermidade, porque você já se conformou, você vestiu a camisa dessa identidade de uma pessoa que não tem a chance de uma mudança. Sabe, esse homem, ele me inspira muito, porque ele tomou a decisão de lutar com todas as suas forças para entrar na presença de Jesus e para ver a sua situação mudada. E para isso ele precisou da ajuda dos seus amigos, porque ele não tinha como ir até sozinho, por si só. Ele não tinha como ir até Jesus. Ele precisou de ajuda. Talvez ele pediu, ou talvez quando foi sugerido ele falou: eu quero. Ele deixou ser ajudado. E essa é uma das coisas importantes que nós precisamos olhar para as nossas vidas, porque muitas vezes áreas das nossas vidas estão travadas, porque nós assumimos uma atitude de passividade, de conformismo, e nós permitimos que essa imobilidade esteja fazendo parte da nossa vida, roubando aquilo que Deus tem para você, roubando o futuro que Deus tem para você, porque você se conformou. E eu quero incentivar você a colocar sua fé em Jesus, porque para Ele nada é impossível. Ele pode quebrar essa paralisia, Ele pode quebrar esse problema, Ele pode curar você dessa enfermidade, porque Ele é Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele venceu a morte. Não existe nada que Ele não possa fazer. Então, ainda que você tenha diante de você diagnósticos, que você tenha situações que pareçam ser irreversíveis, coloca a sua expectativa naquele que pode mudar a sua realidade. Fala a pessoa do seu lado: não se conforme. Não se conforme com uma área paralisada na sua vida, com a sua família vivendo uma realidade que Deus não tem para você. Esse é o primeiro ponto: não se conforme. Mas também entenda o seguinte: um dos objetivos de nós estarmos reunidos aqui, por exemplo, vivermos em comunidade, é que a chave muitas vezes para nós rompermos com a paralisia está na comunhão. É por isso que nós estamos fazendo casas de paz, é por isso que nós temos células, é por isso que nós nos reunimos nos cultos, porque em ambientes assim o Senhor pode usar os nossos amigos como instrumento para fazer com que nós entendamos que nós temos uma limitação. E nós podemos olhar na vida de algumas pessoas e nos inspirar. Eu fico pensando naquele homem paralítico, vendo os 4 amigos que eles podiam andar, podiam ir para cá, podiam ir para lá, e ele não podia. Ele poderia ficar com inveja, ele poderia ficar com o coração contaminado, mas ele começou a se inspirar na vida daqueles homens. E ele falou: me ajudem a chegar até Jesus, para que eu possa andar como vocês andam também. No meio da comunhão, às vezes nós vamos olhar e ver famílias que são famílias abençoadas, e essas famílias são referência para a minha e para a sua família, para olharmos quando nós vemos algumas limitações e falar assim: é possível ter uma família feliz. E aí o que a gente precisa fazer, gente? Pede ajuda. Pede ajuda. Mas sabe de uma coisa? Nós temos um problema chamado orgulho. E aqui eu quero falar especialmente os homens. Homens é assim, né? Homens geralmente tem essa... O mundo está caindo. Aí chega alguém e fala: e aí, como está? Tudo bem. Tá nada. Tá nada. Mas não quer falar, não quer admitir, não quer pedir ajuda. Porque parece que se você pedir ajuda, você é um fracassado. Meu irmão, presta atenção numa coisa. E muitas vezes o coração humilde e pedir ajuda vai ser a oportunidade de quebrar esse ciclo que está prendendo a sua vida. Quando você está entendendo o que eu estou falando?
Provérbios 22:4 diz assim: o galardão da humildade é o temor. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Você quer riquezas, honra e vida? Seja alguém humilde. Aceite ajuda. Peça ajuda. Confesse seus pecados. Confesse suas fraquezas. Eu quero incentivar você que está fazendo, que abriu a sua casa como casa de paz. Compartilhe as necessidades que você tem. Aceite ajuda. Abra o seu coração. Porque nesses dias o nosso propósito é apresentar diante de Deus as necessidades que você tem. Porque às vezes são necessidades que nós não conseguimos romper na nossa vida. Mas o Senhor, Ele tem esse poder para romper. Eu quero falar para você que já serve ao Senhor. Peça ajuda quando você precisa. Não se conforme com uma situação de paralisia na sua vida. Deus colocou as pessoas ao seu redor para ser um instrumento de cura, para ser um instrumento de milagres. Um ambiente como esse é um ambiente onde nós estamos aqui conectados, buscando a presença de Jesus. E Ele se manifesta para realizar aquilo que nós precisamos. Fala, a pessoa que está do seu lado, é na comunhão, é na humildade, é quando nós reconhecemos nossas necessidades e pedimos ajuda. Fala, a pessoa que está do seu lado, pede ajuda. Pede ajuda. Você já viu quantas vezes que Jesus, Ele ministrou a vida de pessoas e Jesus fala assim: o que você quer que você quer que eu faça? E aí essa pessoa pedia ajuda. E o que acontecia? Jesus curava. Você acredita que tem gente, não aqui em Ribeirão, em outras igrejas, sabe? Que pensam assim: eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Você já ouviu isso? Acho que assim, lá em Franca, né, Araras e tal, né? Porque elas acham que ela tem que resolver tudo direto com Deus. Mas sabe de uma coisa? Deus estabeleceu os relacionamentos. Nós só vamos ser completos quando nós estivermos nos conectando a relacionamentos saudáveis que nos conduzam a Jesus. E muitas vezes nós vamos precisar de amigos que nos desafiem. Muitas vezes vamos precisar de amigos que nos confrontem. Porque o propósito dos amigos, como esses 4, é de nos levar para mais perto de Jesus. E às vezes, para estar mais perto de Jesus, a gente vai ter que se expor. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que valeu a pena se expor para esse homem que era paralítico? Valeu a pena? Valeu a pena. Ele saiu andando. Ele teve sua vida mudada. Ele teve sua vida restaurada. Vale a pena. Vale a pena. Não pensa na vergonha, não pensa na exposição, pensa no milagre que Jesus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, porque é isso que vale a pena. E por isso a gente precisa se permitir ser ajudado. Permita-se ser ajudado. Permita-se, seja como esse homem que deixou ser levado. Ele confiou. Fala, a pessoa que está do seu lado, confia nas pessoas que Deus colocou ao seu lado. Confia nos seus líderes, porque eles vão conduzir vocês a lugares onde vocês vão experimentar milagres de Deus. Amém? Outra coisa que eu vejo aqui, que há um mover de fé.
Há um mover de fé. E eu quero declarar que esse mover de fé está sendo desatado. E essa fé ela vai crescer no nosso meio, para que realmente sinais e maravilhas aconteçam. Sabe, no versículo 5 é muito interessante a gente ver esse texto dizendo assim: quando eles abriram todo o telhado, o teto, e inseriram o paralítico ali na frente de Jesus, versículo 5 diz assim: ao ver o quê? O que Jesus viu? Jesus viu um buraco no teto? Jesus viu um doente? Jesus viu a fé. O que Jesus viu? A fé. A fé pode ser vista por Jesus. A sua fé pode ser vista por Jesus. Ele está olhando para mim e para você. E será que Ele encontra fé nos nossos corações? Ele encontrou fé no coração de quem? Ao ver a fé? A fé do paralítico? A fé? O que está escrito? A fé que eles, fala comigo, plural, eles, os 5, a fé que os 4 e o paralítico tinham. Existem momentos em que nós vamos precisar da fé, a nossa fé conectada à fé dos nossos amigos. É por isso que a gente vive em comunhão. Porque às vezes nós não temos o nível de fé necessário para um milagre. Mas quando eu me uno com meu irmão e com meu irmão, e nós passamos a entrar na presença de Deus, e nós vamos jejuar, nós vamos batalhar, e nós vamos nos mover em fé juntos. Fala comigo, juntos. Juntos. Jesus viu a fé deles e Jesus gostou. Jesus não falou: o que vocês estão fazendo aqui? Olha um buraco aqui no telhado. O que vocês estão pensando? O que vocês estão arrumando aqui? Não gostei desse negócio. Para com essa bagunça. Vai todo mundo embora. Foi isso que Jesus fez? Jesus gostou, porque Ele viu a fé. Fala a pessoa que está do seu lado: a fé também pode ser vista por você. Porque como que a gente sabe que a fé foi vista? Porque a fé sem obras é morta. A fé muitas vezes ela vai dar passos práticos. A fé ela vai agir, ela não vai ser passiva apenas. Eu fico pensando, vamos remontar a história. Chegaram lá os 4, né? Passando pela cidade. Imagina se fosse um cara gordinho como eu. Falei: nossa, o braço tá doendo, né? Eu podia ter feito uma dieta e tudo mais. Estão andando lá, os 4 andando. Chegaram na porta ali da casa. Gente, a casa estava como? Tão cheia, mas tão cheia, que nem na porta da casa tinha lugar mais. Imagina eu e você. Qual seria talvez a sua postura e a minha postura? Porque assim, Jesus, ele vivia em Cafarnaum. Era a cidade onde ele vivia. Talvez um podia falar para o outro, falar assim: que coisa, hein? Ele não está contando com isso. Vamos voltar outra hora? Vão desistir? Porque muitas vezes nós vamos enfrentar obstáculos para conquistar um milagre. E muitas vezes vai ser difícil. Às vezes a gente tem até uma palavra de Deus, mas o caminho para a gente alcançar a palavra de Deus passa por obstáculos. Mas esses homens, eles tinham uma fé tão grande que eles falaram: é hoje, precisa ser hoje, porque é hoje que Jesus vai fazer esse homem paralítico andar. Não é outro dia. Nós temos que pensar então em alguma outra forma, porque é hoje que Jesus vai fazer. Nós vamos dar um jeito de entrar nessa casa. E aí então eles começam, aí como eu falei, né, sempre tem um amigo criativo, né? Quem aqui tem um amigo criativo? É muito bom, gente, a gente se cercar de pessoas que pensam diferente da gente. Porque essas pessoas, elas vão dar uma visão completa da circunstância. E muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, você pensar em desistir, mas um amigo seu fala: olha, não faz isso não, porque tem essa e essa perspectiva que você vai perder. Eu lembro de uma vez, eu estava muito chateado, né, na faculdade. Eu estava pensando em desistir de participar da formatura, e um amigo meu falou assim: olha,
pensa na formatura, mas não pensa para você. Pensa para os seus pais que pagaram um preço para você. Eles estão com tanta expectativa em participar da formatura e você vai tirar isso deles. Eu falei, puxa vida, é verdade. Eu não tinha visto dessa maneira. Participei da formatura, foi uma benção. Mas isso aconteceu por causa de um conselho de um amigo que me confrontou e me fez ver uma coisa diferente. Talvez, entre aqueles amigos, talvez um falou assim, olha, não tem jeito. Mas levantou um que estava cheio de fé, falou, não, é hoje. É hoje, gente, nós vamos dar um jeito. Porque nós vamos subir no telhado. Você tá louco? Tô louco por Jesus. Amar ele aí. E vamos subir. Gente, não parou por aí. Aí eles chegaram lá em cima. Falou, bom, onde que Jesus está? Está nesse rumo aqui. Vamos fazer um buraco. Agora, gente, pensa bem. Pastor Danilo pregando aqui, maior avivamento. Entupido aqui, muita gente sendo curada, milagres acontecendo, poder de Deus. Está tudo entupido. Aí de repente um indivíduo subiu no telhado aqui. Você está no meio do culto. Aí você começa a ver, pá, 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 quebrando aqui, abrindo o teto. E naquela época era pedra. Então eles tiraram a pedra. Então a gente tirou a primeira pedra e falou, calma aí, gente, só vou tirar o resto aqui para descer o paralítico. Jesus olhou aquilo e falou, meu Deus, eles confiam que eu realmente posso fazer um milagre. E Jesus, quando viu a fé deles, porque aí eles desceram, pensa bem, aí eles pegaram e desceram com uma corda, né? O paralítico descendo. Falou assim, que fé é essa? A fé de todos eles. Espírito Santo, eu quero te pedir que nesses dias o Senhor aumente a fé nos nossos corações. Que o Senhor nos leve, Senhor, a sair do nível de passividade, do nível, Senhor Jesus, de conformismo. E que nós sejamos tomados pelo Teu Espírito Santo. E que nós, ó Deus, tenhamos a nossa fé elevada a um nível mais alto. Ó Deus, dispostos a fazer aquilo que precisa. Dispostos, Senhor, a pagar o preço que for. Dispostos, Senhor, a não fazer contas enquanto o Senhor não agir. Pai, enche as nossas vidas nesses dias de criatividade, de unção, de iniciativa. Não permita, Senhor Jesus, que sejamos movidos, Senhor, pelo costume, mas que sejamos ativados. Assim como Pedro, nós queremos dizer, Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Nós queremos declarar que esse tempo de casa de paz será um tempo de milagres, será um tempo de sinais, e é para hoje, não é para a próxima sessão, não é para o próximo mover de casa de paz, é para esse tempo, milagres e sinais. Dá-nos, Senhor, uma ousadia para entrar nas casas, para impor as mãos sobre os enfermos, para declarar libertação aos cativos. Coloca fogo, Senhor, no nosso coração, coloca fogo nos nossos olhos, coloca fogo na nossa boca, Deus, que ao sair, ao abrir da boca, saia a Tua palavra, que produz cura, que libera o poder. Eu quero declarar, Senhor, um tempo de um mover de milagres, porque há homens e mulheres de fé que acreditam e que continuam acreditando que o Senhor não envelheceu, o Senhor não mudou. Tu és o mesmo Jesus poderoso que habita dentro de nós. Renova a nossa fé. Amados, nós precisamos ser tomados por essa fé, por essa fé que nos leva a sair do lugar e nos mover a fazer as coisas. Gente, foi trabalhoso tudo isso, deu trabalho, mas deixa eu perguntar uma coisa, valeu a pena? Valeu a pena? Você acha que depois que esse homem saiu andando feliz, sabe, liberto, você acha que esses homens não ficaram totalmente cheios de alegria? Falaram, nós fizemos parte disso, nós fizemos parte daquilo que o Senhor queria fazer na vida desse homem. Só Jesus pode curar, mas esses homens, eles foram instrumentos para viabilizar o poder de Deus para chegar até aquele homem. Deus quer usar você para viabilizar o poder dele a chegar na vida de tantas pessoas que talvez estão numa cama, estão numa casa, estão com depressão, e eles estão clamando por ajuda, estão clamando por alguém.
para levá-los até a presença de Jesus? Será que eu e você, nós temos esse coração de sermos esses amigos? Esses amigos, eles tiveram fé, não para si mesmos. Eles tiveram fé para ajudar o seu amigo, aquela pessoa que estava, o paralítico. Nós precisamos aprender. Porque muitas vezes quando temos desafios de fé, a gente busca os nossos interesses em fé. Mas eu quero desafiar você a nesses dias usar sua fé e ativar sua fé para a conquista de milagres na vida de outras pessoas também. Hebreus 10:24 fala assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Pense em como você pode ser um agente do amor e como você pode abençoar pessoas, como você pode encorajar pessoas a fazer isso. Amor e boas obras. Precisamos ser esses amigos. Precisamos ter esse coração. Porque nessa cidade tem muitas pessoas que estão clamando por um encontro com Jesus, mas elas não podem, porque elas estão paralisadas nos seus pecados, paralisadas na falta de conhecimento. Gálatas 6:2-3 diz assim: ajudem a levar os fardos uns dos outros. Obedeçam desse modo a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. É forte isso. Se eu sou tão importante, se eu sou tão ocupado, que eu não tenho tempo para ajudar os outros, eu estou enganando a mim mesmo. Porque a vida cristã não se trata só de mim. A vida cristã se trata de ser uma bênção na vida do outro. Esse é o segredo. Essa é a mensagem dos 4. Nós não nos bastamos. E nós precisamos ser pessoas que se levantem para mudar o destino de tantos paralíticos. Quantos estão entendendo? Eu quero ser essa pessoa, Senhor. Sabe, o mover de fé é tão maravilhoso, porque esse milagre incrível aconteceu numa cidade. Que cidade que é mesmo que eu falei que Jesus morava? Cafarnaum. Jesus morava em Cafarnaum. Foi em Cafarnaum que Jesus viveu e que esse milagre aconteceu. Mas é interessante que Jesus, quando ele fala sobre Cafarnaum, ele fala que a cidade de Cafarnaum é uma cidade incrédula. E ele fala assim: se os sinais que foram realizados em Cafarnaum se realizassem em Sodoma, Sodoma não teria sido destruída. Sabe, é muito interessante a gente entender que mesmo porque a gente vê aqui quando Jesus está falando a respeito de perdoar o pecado daquele homem, aqueles incrédulos que estavam ali dentro da casa, só ocupando lugar, porque eles estavam ocupando lugar porque não estavam deixando o paralítico entrar, né? E essa é uma mensagem também, né? Às vezes as pessoas estavam lá entupindo a casa, mas impedindo o milagre de acontecer, porque o milagre estava lá fora. O milagre tinha que ser trazido, mas eles estavam ali dentro, com a sua incredulidade, com a sua apatia. Mas mesmo num ambiente assim, quando Deus encontra homens e mulheres de fé, os céus se abrem. Essa mensagem daquele espaço sendo aberto por homens de fé é uma mensagem para mim e para você. Porque não importa o lugar onde você estiver, não importa se é uma cidade difícil, não importa se é uma casa difícil, eu quero declarar: se tiver alguém que tem fé ali, que entra naquele ambiente com fé, essa pessoa se torna um ativador, um
para-raio do milagre de Deus, porque tudo que Jesus precisa é encontrar homens e mulheres que acreditam que Ele pode fazer, e mesmo no lugar de incredulidade, mesmo no lugar de dureza, mesmo no lugar difícil, Ele vem e Ele faz, porque ali Ele encontrou pessoas de fé. Que você seja essas pessoas nas casas onde você estiverem. Quando você sentir que está difícil, quando você sentir que tem oposição, lembra que existe alguém que é maior que essa oposição, que é maior que os inimigos, e Ele está ali, Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer, porque ninguém pode impedir o mover de Jesus quando Ele entra numa casa. Nem a incredulidade daquele povo que estava ali, que não acreditava que Ele era Deus, e Ele é Deus. Até que Ele falou assim, só para mostrar que eu sou Deus, levanta e anda. Olha só, gente, Ele falou, levanta e anda, é assim que Ele faz, porque Ele libera uma palavra e assim acontece. Esse é o nosso Deus. Fala a pessoa que está do seu lado, meu irmão, se encha de fé. Pastor, como que eu posso me encher de fé? Se encha de fé lendo a palavra, se encha de fé orando, se encha de fé orando em línguas, porque assim você vai ser ativado em fé. E eu quero profetizar que sinais e maravilhas irão acompanhar você por onde quer que você vá. Por último, para a gente ter um tempo de oração, é interessante, né, que eles abriram o teto, o paralítico desceu. Qual era a expectativa do paralítico quando Jesus visse ele? Eu penso que ele queria uma palavra que ele saísse assim andando, né? Mas não foi assim que aconteceu inicialmente. Versículo 5, vamos ler de novo. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Como assim? Como assim? Eu fiz tudo isso, saí da minha casa, pensando que eu ia ser curado. Arrancamos o telhado, descemos aqui, você não sabe o medo que eu passei. O que que isso nos ensina? Nos ensina algo muito poderoso. Muitas vezes nós trazemos diante de Jesus algumas necessidades, e Jesus nos dá aquilo que nós precisamos. Vou falar de novo. Muitas vezes a gente chega e apresenta para o Senhor algumas necessidades, mas quando Jesus olha para mim e para você, Ele vê que aquela necessidade não é a coisa mais importante na nossa vida, e Ele nos dá aquilo que é mais importante, porque aquele homem, ele estava naquela situação por causa do pecado. E mais importante do que ele sair andando, é ele sair de lá salvo, redimido. Mais importante do milagre, que era a expectativa dele, era ele passar a eternidade nos céus, porque aquele homem estava condenado ao inferno, não somente ser paralítico. E será, gente, que se ele saísse andando e fosse para o inferno, seria a melhor coisa que fosse acontecer com ele? Claro que não. E algo interessante, porque quando a gente olha às vezes na necessidade, naquilo que Jesus fez, a gente vai entender que a própria voz da incredulidade dos fariseus falaram assim: mas só Deus pode perdoar pecados, porque Jesus, ele fez aquilo que ninguém pode fazer. Deixa eu falar uma coisa para você que está participando de uma casa de paz. Obviamente nós estamos ali, nós queremos lutar pelas suas necessidades, pelas suas causas, mas existe algo muito mais importante do que você receber uma bênção de Deus. É você receber a vida eterna, e só Jesus pode te dar isso. Só Jesus pode te dar, só Jesus pode perdoar os seus pecados, só Jesus pode mudar a sua vida, não só o aspecto físico, mas mudar o seu coração, mudar a sua família, mudar todas as coisas da sua vida. Só Jesus é o mais importante. O mais importante de tudo é a gente receber a vida eterna.
Por isso que inicialmente ele não deu aquilo que ele queria. Porque Jesus, o Senhor, ele nos trata como filhos. Quem aqui é pai sabe. Você dá tudo aquilo que seu filho quer, você vai dar aquilo que ele precisa. O que você quer almoçar, meu filho? Chocolate. Até eu queria almoçar chocolate. Mas não é saudável. Você vai dar chocolate todo dia para o seu filho no lugar do almoço? Por quê? Porque você não dá o que ele precisa, você não dá o que ele quer, você dá o que ele precisa. Porque você ama, porque você é pai, e Jesus nos dá aquilo que nós precisamos. Às vezes nós estamos orando por alguma coisa. Jesus não respondeu. Ele já respondeu, porque ele está dando para você aquilo que você precisa. E um milagre até pode acontecer ou não, mas ele nunca esquece de você, porque ele trata você como filho. Tanto que quando ele olhou para esse homem no final, ele fala: filho, filho, você é filho, você é amado, e ele está dando sempre para você aquilo que você precisa. E como ele é poderoso para fazer tudo, de brinde, ele dá um milagre. Eu quero profetizar isso na sua vida. Um tempo de nos movermos em fé. Um tempo de nós nos movermos em comunidade, em aliança. O tempo de termos um coração de entrar nas casas, de levar Jesus, de levar as pessoas até Jesus. Um tempo de nos alegrarmos, de vermos milagres acontecendo, e eu e você sendo canais para que o Senhor possa fazer isso. Aleluia. Pai amado, nós queremos te agradecer pelo esse amor tão extravagante, por esse poder tão tremendo, Senhor, que fez com que o Senhor decidisse descer dos céus e vir até nós, para Deus ser instrumento de perdão para os nossos pecados. Talvez, Senhor Jesus, existem cadeias tão fortes na vida de pessoas que se colocaram aqui neste lugar, mas eu quero declarar no nome de Jesus essas cadeias sendo quebradas agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo o poder das trevas sendo cancelado agora pelo nome poderoso de Jesus. Eu declaro, Senhor Jesus, a tua boa mão trazendo, Senhor, uma mudança na essência, no coração, na identidade. Eu quero declarar famílias restauradas, eu quero declarar curas acontecendo, eu quero declarar milagres acontecendo, porque uma nova vida, a vida de Deus, agora está sendo trazida para o coração de cada uma dessas pessoas. Eu quero abençoá-los, Senhor Jesus, e pedir que o Senhor os guarde, os livre e os mantenha debaixo do teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa que está acontecendo com você. Eu não sei qual é essa história, meu querido, não sei a história de vocês, mas eu sei de uma coisa: Deus está começando uma nova história na sua vida. As coisas velhas já passaram, agora Deus começa a fazer tudo novo. Amém. Amados, será que existe alguma área na sua vida que está paralisada? Será que existe alguma área nas suas emoções que hoje estão travados? Será que talvez você não abre uma casa de paz porque você está travado pelo medo, travado pela frustração, travado por alguma experiência negativa? Será que as suas finanças estão travadas? Eu quero que você se apresente agora diante do Senhor como aquele que pode romper essas cadeias, e que você se apresente e fale: Senhor, eu quero andar, Senhor, eu quero me mover, Senhor, eu quero o teu poder sobrenatural sobre a minha vida. Eu queria que você se juntasse com alguém e que nós estivéssemos orando de 2 a 2, porque existe um poder na oração de concordância. Quando nós oramos com os nossos amigos, aquilo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu.
Eu quero que você comece a declarar um romper de Deus, porque esse ano é um ano de rompimento, é um ano de você vencer esses limites. E eu quero declarar que esse ambiente, que essa casa é uma casa onde há fé, onde há o poder, onde há a presença de Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida um rompimento de tudo aquilo que está sendo cativo, que está sendo preso. Eu quero que você levante a sua voz, que você ore enquanto cantamos. Continua orando, continua guerreando, continua vendo aquilo que Deus vai fazer, continua vendo Deus abrindo caminhos no meio das águas, continua vendo milagres acontecendo, continua acreditando, mesmo se você hoje está enfrentando obstáculos e desafios. Eu quero dizer, você não vai desistir, você não vai desistir, você não vai desistir até que o milagre aconteça. Porque é hoje o dia que Deus começa a fazer algo novo em sua vida. Em corações que são presos por traumas emocionais, sejam livres agora, rompam. Eu quero declarar vida se movendo no cumprimento do chamado de Deus para as suas vidas. Senhor, venha mudar a mentalidade, venha mudar o coração, venha fazer os milagres necessários. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha curar enfermos, que enfermidades sejam curadas agora, que enfermidades sejam removidas. Nós ordenamos enfermidades batam em retirada no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós queremos declarar, Senhor, estamos numa atmosfera de fé, numa atmosfera de comunhão, de amigos aliançados contigo. E nós queremos, Senhor, nesse momento apresentar a vida de cada pessoa aqui que necessita de uma intervenção do Senhor. Venha agora, Senhor, que seja hoje, que seja hoje, que seja hoje, que seja hoje, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, seja cheio do poder de Deus. Seja alguém que vai trazer os seus amigos para a presença de Jesus. Os seus amigos não vão ficar nas mãos de Satanás, mas você vai ser um instrumento de Deus, de cura, de transformação, de levar pessoas até Ele. E você vai participar daquilo que Jesus está fazendo nessa cidade. Amém? Que na sua casa de paz, essa semana, você possa experimentar milagres. Seja ousado para profetizar. Amados, seja ousado para declarar aquilo que Deus vai fazer na vida do seu filho da paz. E você vai ver o que vai acontecer, porque está aberta a temporada de milagres. Esse é um ano de rompimento, amém? Deus abençoe.